questionamos-nos acerca de quem Deus é a partir de principalmente da sua natureza. Essa foi a nossa primeira tentativa de definição de quem Deus é. Então falamos ali que Deus é espírito pessoal, puramente infinito, e várias características da eternidade, de Deus ali, da autoexistência. Agora a gente vai mudar a forma de caracterização da pessoa de Deus, e a gente vai estudar aquilo que a gente chama na teologia dos atributos de Deus. Os atributos de Deus nada mais são do que as características, ou as características que a gente consegue perceber acerca de Deus. Por atributos, normalmente a gente entende características atribuídas à própria natureza de Deus, uma característica essencial a Deus. O fato, então, é que todo ensino cristão, ou tudo que a gente fala, depende necessariamente do que a gente pensa acerca da pessoa de Deus. A.W. Tozer diz que o que nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante acerca de quem nós somos, porque define quem a gente é. Assim, as atribuições que nós faremos aqui são essenciais para a nossa compreensão não só da natureza de Deus, mas também da compreensão de quem nós somos. A resposta de quem Deus é acha-se no fato de que muitas coisas são ditas acerca de Deus e acerca de quem Ele é. Deus tem muitas características que são verdade unicamente do seu ser, e outras que podem ser atribuídas também a nós. Temos então uma definição que nós fizemos a partir da essência de Deus, e os atributos são nada mais do que as propriedades das características de Deus. O que é importante a gente saber antes de a gente tentar uma definição dos atributos de Deus? É compreender que qualquer tipo de definição ou tentativa de definição de quem Deus é uma linguagem que nem sempre consegue compreender a totalidade de Deus. Por isso, alguns teóricos vão falar de uma tríplice função da definição de Deus, que toda linguagem de definição de Deus ela é unívoca, equívoca e análoga. Ela é unívoca porque ela tem similaridades. Aquilo que a gente afirma sobre Deus procura por mais próximo possível definir quem Deus é, ainda que as nossas palavras sejam limitadas e elas são aproximações da definição de Deus. Ela é unívoca. Ela é equívoca porque tudo que a gente afirma de Deus, a gente deixa de afirmar algo. Então, a gente não compreende a totalidade de quem Deus é. E ela é análoga porque eu digo algo sobre Deus, mas sempre vai haver algo faltando acerca da identidade de Deus. Ou seja, o que a gente disser aqui, nada consegue compreender a totalidade da natureza de Deus. Eu acho que é isso que a gente precisa compreender no primeiro plano. Quando a gente fala de atributos, existem algumas formas de se classificarem os atributos, né? Alguns chamam de atributos naturais e morais, entendendo que aqueles que fazem parte da natureza de Deus são naturais de Deus, e morais que tem a ver com a moralidade, né? Atributos mais a ver com o aspecto moral e ético. Outros vão compreender ou definir como atributos absolutos e relativos. Absolutos são aqueles que são unicamente de Deus, e relativos aqueles que não é só de Deus, né? E outros vão falar acerca dos atributos que são comunicáveis e incomunicáveis. Incomunicáveis é aquele que Deus tem, somente Ele tem, e comunicáveis é aquele que Ele comunica para as pessoas. Então a gente vai partir dessa última definição, mas pode ser que a nossa definição ainda abarque um pouco dessas outras ideias que a gente citou
aqui anteriormente, tá? Então, primeiro, quais são alguns atributos que nós podemos chamar de incomunicáveis, tá? Essa lista que eu vou passar aqui é uma lista que está no livro de Teologia Sistemática do Norman Geisler, né? Mas normalmente as teologias sistemáticas elas vão fazer uma listagem um pouco diferente de acordo com a crença de cada autor. Você vai ver que alguns desses atributos são debatíveis, né? E por que eles são debatíveis, né? Nem todos, mas alguns são acerca até da classificação, da onde que entra esse atributo e se esse atributo se aplica ou não para a pessoa de Deus. Então, o primeiro atributo que a gente tem é o atributo do que a gente chama da pura realidade ou da simplicidade, né? Dizer que Deus é pura realidade é afirmar que Deus é realidade e não potencialidade, né? Potencialidade é uma semente. Uma semente você planta ela e ela tem o potencial de se tornar uma árvore. Ela pode ou não se tornar uma árvore. Quando a gente diz Deus não é um potencial de amor, o potencial de redenção, ele já é a própria realidade. E por isso, alguns textos bíblicos vão afirmar acerca dessa realidade de quem Deus é. Por exemplo, Colossenses 1,17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Além disso, Gênesis 1:1 também já afirma acerca de quem Deus é. No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Então, no princípio, já existia Deus ali no céu e na terra. Apocalipse 1:8 diz assim, que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Aquele que é, que era e que há de ser. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando a gente fala dessa realidade, ou pura realidade de Deus, a gente está afirmando que Deus é. Deus não é passível de ser. Deus não é uma potência. Deus é aquilo que ele diz que ele é. E quando a gente diz que da simplicidade, a ideia é de que Deus não possui partes, Deus é indivisível, ele é absolutamente um, né? É aquilo que a gente viu no Shema Israel, né? Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus, é o único Deus. E as escrituras, Isaías 45:18, Marcos 12:29, tem outros textos que vão falar acerca desse Deus que é o único Deus. Ele é único, ele é singular da forma que ele é. Então, um dos atributos aqui que a gente fala incomunicáveis é a singularidade, a simplicidade de Deus e a pura realidade, né? A gente não é pura realidade, a gente é potencial, né? A gente pode vir a ser algo ou não. Deus é pura realidade. Um outro termo que parece complicado, mas que não é o termo aceidade, que nada mais é do que afirmar que Deus não é causado por outro. A gente já disse isso, né, na última aula, que Deus é autoexistente, né? E é isso que a gente está afirmando aqui, que Deus é autoexistente. Gênesis 1:1 diz que no princípio estava lá Deus e Deus ele era antes de todas as coisas, né? Salmos 90, verso 2, diz que antes que os montes nascessem e se formassem a terra, de eternidade em eternidade, Deus é, né? Então, aqui já afirmando a existência de Deus desde a eternidade, né? Até antes da eternidade, Deus já existe. Então, a aceidade afirma essa autoexistência de Deus e de que Deus não é um ser causado por nada, né? Não é criação de qualquer coisa, mas ele é o ato criador de todas as coisas. Por terceiro, nós afirmamos a imutabilidade e a eternidade de Deus, né? Afirmar a imutabilidade de Deus é afirmar esse Deus que não muda. Números 23,
Números 23, 19, diz assim, só um minuto, número 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta. Vou colocar o texto aqui para gente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? O mesmo que diz lá em Atos 17, 25, né, sobre essa eternidade e imutabilidade de Deus. Diz assim, que ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de coisa alguma, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais que existe. Ou seja, afirmamos a realidade, simplicidade, a autoexistência de Deus, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Deus é um ser eterno, né? Diferente do homem. Né? Uma vez me perguntaram se o homem é eterno. Né? Eu não acredito que o homem seja eterno. O homem ele é perpétuo. O homem ele foi criado por Deus, ele passa a ter existência a partir de um momento, e daquele momento em diante ele continua existindo, ele é constante e perpétuo. Mas ele não tem uma eternidade para trás. Essa eternidade para trás, a única pessoa que tem é o próprio Deus. E aqui a gente entra numa outra característica de definição de Deus, que é a impassibilidade e a infinidade, né? Eu disse aqui que alguns desses atributos de Deus, eles são questionados por algumas pessoas, né? O atributo de impassibilidade é um desses, né? O que diz a impassibilidade? A impassibilidade é o conceito básico de que Deus não é passível a sujeito ou sujeito à emoção ou ao sofrimento, né? É afirmar que Deus não sofre. Não é a negação do sentimento. Quem crê na impassibilidade de Deus, crê que Deus tem sentimento. Ora, a Bíblia afirma que Deus é um Deus que odeia o mal, que ele odeia o pecado, que ele ama o mundo, que ele é um Deus zeloso, que ele é o próprio amor. Ou seja, a Bíblia caracteriza Deus a partir de sentimentos. E é isso também que torna Deus uma pessoa. O fato de Deus também possuir sentimentos. Né? Mas a impassibilidade, o que ela afirma, é justamente de que, por Deus ser imutável, soberano, distinto de qualquer outra coisa, ele não está passível do sofrimento. Mas que antes, os sentimentos de Deus são os mesmos sentimentos. Ou seja, o ser humano peca, o sentimento de Deus é sempre de tristeza. É impossível que Deus se alegre com o pecado do ser humano. O ser humano, ele é abençoado, ele está feliz, Deus está feliz. Ou seja, o sentimento de Deus é sempre o mesmo, né? Então Deus, ele não é reativo ao sentimento humano. Deus, como se o ser humano fizesse algo e em reação a esse algo que o ser humano faz, Deus então ele sofre. Né? E aqui, talvez uma das perguntas mais cruciais, que pode colocar um ponto de interrogação nessa característica, é a pergunta: será que Deus sofreu quando Jesus morreu e padeceu na cruz? Né? E aí alguns vão afirmar que sim, que Deus sofreu quando Jesus estava na cruz, e muitas pessoas afirmam que Deus é um Deus passível de sofrimento, que ele sofre com a humanidade, de que a miséria do ser humano causa tristeza no coração de Deus, né? E principalmente as teologias mais contemporâneas da libertação, da missão integral, são teologias que afirmam a passibilidade de Deus, né? Então esse é um atributo que tem se questionado, né? Deus é um Deus que sofre ou não sofre? Aí está uma pergunta, né? Para a gente pensar. E a infinidade de Deus fala que Deus é infinito, ou seja, ele não tem limites. Né? Ele abrange todas as coisas. E aqui a gente poderia falar de outros atributos que a gente considera como atributos incomunicáveis, como imaterialidade, é o fato de Deus ser espiritual, né? Então ele não é material. Claro, com exceção de Deus homem, Jesus Cristo, né? E também quando a gente fala de impassibilidade, a gente não pode pensar no Deus homem, né? Porque Jesus sofre enquanto homem e não enquanto Deus, essa que é a ideia da impassibilidade. Né? Mas a imaterialidade vai afirmar a não materialidade de Deus, né? Deus é espírito. A imensidade é a ideia de que Deus é grande e maior do que tudo que existe. Né? E aí a gente entra aquela tríade que a gente conhece, né? Que Deus é onipotente, onipresente e onisciente.
A onipotência, Deus tem todo o poder. A onipresença, Deus está em todos os lugares. A onisciência, Deus tem todo o conhecimento. E claro que a gente poderia citar textos e textos que vão afirmar essas características e esses atributos de Deus, né? Outras características são afirmadas aqui quando a gente fala de atributos incomunicáveis, né? O fato de Deus ser a trindade, o fato de Deus ser imortal, ser vida por si próprio. Essas são algumas características daquilo que a gente chama de atributos incomunicáveis. Mas também existem os chamados atributos comunicáveis, né? O que são os atributos comunicáveis, né? Então, os atributos comunicáveis nada mais são do que os atributos que o ser humano ele tem a possibilidade de ter porque Deus é, né? Um exemplo aqui, a gente pode citar que Deus é espírito. Deus é espiritualidade, né? Então, o ser humano ele tem a possibilidade de ter espiritualidade porque Deus é um ser espiritual, tá? Um segundo exemplo, Deus é amor. Não, o fato de Deus ser amor faz com que o ser humano ele também tenha amor, né? É diferente, né? O ser humano tem amor, Deus é o próprio amor. É o que afirma lá 1 João 4,8, né? Que Deus é amor, né? E se alguém conhece Deus, ele tem também... Aquele que não ama Deus não conhece o amor, porque Deus é o próprio amor, né? Então, quando a gente afirma que Deus é amor, a gente está falando de uma natureza de Deus. E Deus, ele é os seus atributos na plenitude desses atributos, diferente do ser humano. Por conta da finitude do ser humano e da limitação do ser humano, o ser humano ele tem o potencial de ser, mas ele não é. Lembra que Deus é a pura realidade? A gente é potencial. Ou seja, pelo fato de a gente ser potencial, a gente ama. Mas o nosso amor não é o amor de Deus. O amor de Deus é pleno. O amor de Deus é perfeito. O nosso amor ele é falível. Não quer dizer que a gente não ama, mas quer dizer que o nosso amor ele é humano, né? E que o que a gente busca, é, claro, sempre refletir o nosso amor a partir do próprio amor de Deus. Ou quando a gente afirma que Deus é santo, né? E a gente tem vários textos que falam da santidade de Deus. Santidade, tanto no aspecto de exclusividade e de único, quanto também de pureza moral, né? Quando Isaías, capítulo 6, declara que os anjos chegam diante de Deus e clamam santo, 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 né? Ou lá em Apocalipse também, quando lá todos cantarão, né? E dirão a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é um Deus santo. E quando nós afirmamos a santidade de Deus, nós afirmamos que Deus é um Deus único, exclusivo, particular e moralmente puro. E o ser humano, de certa forma, ele também tem a possibilidade de ser santo, né? O que Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Quando ele, então, afirma a possibilidade de nós alcançarmos a santidade, de novo, Deus é a própria realidade da santidade. A gente busca a santidade a partir das nossas ações. E buscar a santidade não é buscar uma lista de comportamentos, mas é ter esses dois aspectos de separação, exclusividade e de pureza moral, né? De separação e exclusividade, por exemplo, no Antigo Testamento, objetos eram santos a Deus, exclusivos a Deus, separados a Deus. A veste que ornamentava os sacerdotes eram separados para Deus, o que indicava justamente que esse sacerdote ele era alguém santo a Deus. Quando a gente afirma que a gente é santo, a gente busca também essa exclusividade, essa separação para Deus. Não em dimensões da própria vida, mas em toda a vida. A gente é santo. E por ser santo, toda a vida tem que ser consagrada a Deus. Toda a nossa fala, tudo que a gente faz, na verdade, ela tem que ser uma espécie de consagração a Deus. Outras características aqui dos atributos comunicáveis de Deus, né? A gente pode falar da justiça de Deus, do zelo, da perfeição, da veracidade, da bondade. Todas essas são características que são atribuídas primeiramente a Deus, né? Deus é justo, Deus é reto. Quando fala da retidão, fala justamente do comportamento de não aceitar moralmente o pecado, né? E por isso, Deus requer do seu povo justiça.
Tanto que esse povo, quando eles estavam cultuando a Deus, mas não estavam sendo justos, Deus chegava por meio dos profetas e dizia: olha, vocês fazem os cultos de vocês, as oferendas de vocês, mas tudo isso eu não recebo. E eu não recebo porque vocês esquecem do mais principal, que é a justiça. Deus é um Deus justo, e por ser um Deus justo, ele requer justiça também dos seus. E aqui, todas essas características que foram colocadas aqui são características do próprio Deus, que podem ser refletidas no ser humano, ainda que de uma forma imperfeita. Zelo, a perfeição, né? A veracidade, que é a verdade, Jesus é a verdade, o caminho e a vida, a bondade. E a manifestação da bondade de Deus, ela se dá por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia, por meio do seu amor, por meio da sua bondade, por meio da sua benevolência, por meio da sua paciência conosco. Todos esses atributos de Deus são características que a gente chama de atributos comunicáveis, que Deus possui e que também o ser humano, ele de certa forma, ele tem a possibilidade de buscar esses atributos. Então, na aula de hoje, a gente falou um pouco sobre quem Deus é a partir dos seus atributos, das suas características, sejam características absolutas, naturais ou incomunicáveis, ou características comunicáveis, relativas ou morais, né? Que são características que são também passadas ao ser humano. E aqui a gente fica até a próxima aula, onde a gente vai perceber um pouco da natureza de Deus a partir da sua ação no mundo.